avó de 78 anos enfrenta doença terminal e surpreende família com reviravolta incrível. Helena sempre foi o coração da família. Sua risada ecoava por todo o sobrado, que cheirava a bolo fresco e café. Mas agora, diagnosticada com uma doença terminal, o que antes era um lar acolhedor se transformou em um espaço pesado, repleto de sussurros tristes. A luz do dia, que antes iluminava suas memórias brilhantes, agora parecia um lembrete cruel do tempo que escorria entre seus dedos. Os filhos e netos enviavam olhares cheios de compaixão, mas Helena, com seu coração apertado, sentia uma culpa profunda. A antiga, coberta de poeira, atraiu sua atenção. Curiosa, Helena a abriu. Dentro, uma pilha de cartas amareladas chamou sua atenção. Entre elas, uma carta com um selo peculiar. Seu coração disparou. O que poderia estar ali? Um conjunto de segredos que nunca compartilhara? Memórias que tinham o poder de mudar tudo. Quando chamou seus filhos e netos para mostrar a descoberta, a atmosfera leve da manhã se transformou em um abismo de expectativa. As cartas revelavam não apenas histórias de amor e perda, mas também um passado sombrio, cheio de verdades incômodas. O clima familiar, já tenso, começou a mudar. Comentários nervosos e olhares preocupados passaram pela mesa, enquanto cada um tentava entender o que aquilo significava. A revelação deles sobre o que a avó havia vivido poderia mudar o rumo da família para sempre. Nesse meio tempo, Helena apenas observava. Sentia um nó na garganta apertar a cada palavra dita. O aperto no peito se intensificar. Sabia que precisava se pronunciar, que as respostas estavam dentro dela. Com as mãos trêmulas, segurou a carta, pronta para falar. Mas, de repente, uma discussão acalorada começou a surgir durante o jantar. As vozes aumentaram, as palavras cortantes ecoaram, e todos se esqueceram de que o tempo estava se esgotando. Ela se levantou lentamente, segurando a carta com força. Era a hora. As palavras estavam na ponta da língua, mas antes que pudesse pronunciar, o telefone tocou, rompendo o silêncio. O som intenso preencheu o ambiente e todos se viraram, nervosos. O que acontecerá com o que estava prestes a ser revelado? As incertezas pairavam como uma tempestade prestes a eclodir. O futuro da família, agora misterioso, pendia delicadamente entre o amor, perdão e a possibilidade de redenção. Todos os olhares estavam fixos em Helena, aguardando o que ela tinha a dizer. O que mais poderia estar escondido? A história não acabara, apenas começara a desdobrar suas camadas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta, nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível
que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O toque do telefone ecoava pela sala como um alarme. Helena paralisou, a carta ainda em suas mãos. Seus filhos e netos se entreolharam, o misto de ansiedade e curiosidade tomando conta do ambiente. Era como se o mundo tivesse desacelerado. O chamado insistente parecia um grito, exigindo atenção, desafiando todos a se desviarem do que estava prestes a ser revelado. O filho mais velho, Lucas, pegou o telefone com uma expressão confusa. Alô? A tensão do momento encheu o ar e a voz na linha parecia distante, como se viesse de outro planeta. A frase que se seguiu fez o rosto de Lucas empalidecer. Ele se virou lentamente para a família, seus olhos arregalados. É sobre a avó. O hospital. Ela precisa ir agora. O caos irrompeu na sala. As cadeiras se arrastaram. As vozes se sobrepuseram. Helena sentiu o coração acelerar. O nó na garganta se apertar ainda mais. O que aconteceu? Gritou uma de suas netas, o medo estampado no rosto. A médica disse que é uma emergência. Precisamos ir já. Lucas se despediu rapidamente do telefone. Mas a gravidade do recado ainda pairava no ar, como um raio prestes a cair. Helena, em estado de choque, deixou a carta cair no chão. Por que agora? O que ela poderia dizer num momento como este? Enquanto seus filhos e netos se apressavam para se vestir e organizar as coisas, ela ficou parada, absorvendo a verdade do que estava acontecendo. As memórias começaram a surgir. O cheiro do bolo de fubá que ela costumava assar, risadas em volta da mesa, e agora uma sombra parecia obscurecer tudo isso. Mas ali, no fundo do seu ser, havia uma chama. Algo se acendeu dentro dela, uma urgência crescente. Se essas cartas poderiam mudar tudo, ela precisava falar, precisava compartilhar. Mas como? O telefone tocava e o tempo parecia estar escorrendo por entre seus dedos. Ao mesmo tempo, ela podia sentir as vozes de sua família se distanciando, como se estivessem indo a um lugar onde ela não poderia segui-los. Quando finalmente chegou à porta, parou. Virou-se para olhar a carta no chão. O peso de segredos que nunca foram ditos pesava mais do que a doença que a ameaçava. E então, em um ato de impulso, ela deu um passo à frente, pegou a carta e a segurou firme. Seus filhos a chamavam para apressar-se, mas tudo que ela conseguia ouvir era o ruído do seu coração batendo rápido. E foi nesse momento que algo ainda mais surpreendente aconteceu. A campainha tocou, uma batida decidida e insistente, quebrando o frenesi da cena. Todos se viraram, confusos. Quem mais poderia estar ali? Ao abrir a porta, ali estava uma mulher, com um olhar intenso, como se tivesse voltado de um passado esquecido. Helena, precisamos conversar. É urgente. A presença dela era quase palpável, como um espectro. Reconhecia-a. A voz parecia conhecida, mas distante. Os filhos estavam em dúvida. Mas Helena ficou paralisada, atordoada. O que essa mulher sabia? Que relacionamento tinha com sua vida? As cartas, as verdades ocultas.
Tudo poderia mudar num instante. O que mais estava escondido na bruma da memória de Helena? Todos ali sentiram o útero do tempo se agitar, uma tempestade prestes a eclodir. O que essa revelação transformaria? Assim, o futuro desdobrava-se em 1000 possibilidades. Todos se viraram para a avó, os olhares cheios de expectativa, enquanto aguardavam o desfecho desse novo capítulo. O que a mulher queria revelar? Helena segurou a carta mais apertado, seus dedos tremendo, a respiração acelerada. O que aconteceria agora? A história estava longe de terminar. Estava a ponto de se transformar em algo completamente inesperado. A mulher à porta olhava para Helena com um brilho nos olhos, como se estivesse trazendo o peso de uma revelação devastadora. Eu sou sua irmã, Helena. Sua irmã mais velha, disse com a voz trêmula, mas firme. Um silêncio assolador tomou conta da sala. Todos os presentes trocaram olhares perplexos, sem entender. Não pode ser, balbuciou Helena, sentindo um misto de confusão e incredulidade. Ela mal podia acreditar no que ouvia. As cartas, as memórias que guardava, tudo isso começava a se desmanchar como areia entre seus dedos. Eu não tenho. Não sabia que tinha outra irmã, completou a voz embargada. A mulher respirou fundo, como se estivesse se preparando para enfrentar o impacto do tsunami que suas palavras causariam. Eu fui levada quando éramos crianças, depois de um acidente. Fui adotada e não tive como te encontrar, mas encontrei você agora e precisamos conversar sobre o que aconteceu naquele dia. A tensão na sala aumentou. O filho mais velho, Lucas, ainda segurava o aparelho de telefone como um peso em sua mão. O que a mulher estava dizendo poderia mudar tudo. As vozes que antes eram de preocupação, agora eram de questionamento. O que você quer dizer com acidente? Que acidente? Indagou fraco, sem conseguir processar a reviravolta. Este não é o lugar para falar. Precisamos ir a um lugar mais tranquilo. A mulher insistiu, o olhar intenso buscando a conexão com Helena. O mundo dela se desfazia em um turbilhão. As cartas, as memórias perdidas. Agora, tudo parecia se conectar de uma forma aterrorizante. O nó na garganta de Helena se tornava um laço apertado. O que você sabe sobre minha vida? O que aconteceu com a nossa família? Antes que pudesse obter uma resposta, um grito cortou o ar. Era uma das netas que olhava para o lado de fora da casa. O que está acontecendo? Tem uma ambulância na nossa porta! A tensão cresceu à medida que o som das sirenes invadia a sala. O caos estava se desenrolando em camadas. A mulher que se apresentara como irmã parecia saber mais do que estava disposta a compartilhar. Helena sentia como se a terra estivesse se abrindo sob seus pés. Era como se tudo a cercasse como um maelstrom de segredos e medos. Helena, precisamos ir agora. Não há tempo. A mulher virou-se, sua urgência se intensificando. O que eu tenho a dizer pode salvar a sua vida. O que você não sabe pode ser fatal. Um choque percorreu a sala. Helena esqueceu a dor, o medo da sua condição, a expectativa em torno das cartas. Agora a ideia de ter uma irmã, uma conexão que tinha sido cortada,
surgia como uma exceção ao seu destino sombrio. Mas o que significava isso? E o que exatamente ela ocultara a vida inteira? Lucas empurrou as cadeiras, tentando organizar a família, mas parecia que tudo estava em colapso. Quem é essa mulher? O que ela quer de você, mãe? Helena não sabia se tinha coragem de responder. Sua mente corria e as palavras pareciam escorregar. A vínculo que poderia ter sido criado estava sendo ameaçado por um passado obscuro. Uma chave que poderia abrir portas que estavam melhor trancadas. Roberta, a mulher disse, ao se observar com determinação nos olhos. Meu nome é Roberta e eu vim para salvar você. Há algo que você precisa saber, algo sobre o nosso passado. O tempo não esperava e os gritos dos serviços de emergência ecoavam. A verdade ameaçava vir à tona e em instantes tudo poderia mudar. A relação que Helena pensou que tinha com a família poderia ser apenas uma ilusão se as revelações de Roberta fossem reais. Qual era o segredo que unia e, ao mesmo tempo, separava? O futuro da família pairava como uma sombra, enquanto todos esperavam com os corações na boca. O que Roberta tinha a dizer poderia devastar ou salvar, e a única certeza que restava era que nada seria como antes. E agora? O que mais estava escondido sob a superfície? Roberta, a mulher à porta, olhava para Helena com uma urgência tão palpável que fazia o coração dela disparar. Ainda mais. Helena, precisamos conversar. É urgente. Ela estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. O que poderia ser tão importante? A sala parecia ter reduzido todos os sons ao redor. O barulho da ambulância do lado de fora se tornou um eco distante. Helena, agitada, respondeu: Você é minha irmã? Que diferença isso faz agora? Havia incredulidade em sua voz, mas também uma curiosidade que começava a queimar dentro dela. As memórias que podia ter compartilhado. Os momentos que a vida lhes negara, mas agora o tempo estava esgotando. As sirenes pareciam gritar por atenção. Roberta parecia determinada. A nossa família sempre teve segredos, Helena. Eu sei o que aconteceu no dia em que fui levada. O acidente não foi o acidente. As palavras dela soaram como um golpe. Uma reviravolta chocante e Helena congelou. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Mas antes que Roberta pudesse explicar, 2 paramédicos entraram pela porta, um deles segurando um equipamento de emergência. Precisamos de espaço. A avó precisa ser levada agora. O clima febril se espalhou pela sala. A urgência dos paramédicos misturava-se ao desespero de Helena. A mulher que se dizia irmã hesitou por um segundo. Mas a tensão na atmosfera estava vibrante. Helena! Roberta gritou, tentando ser ouvida. Eu sei o que está prestes a acontecer, e o que revelarei pode poupar a sua vida. Lucas, ainda segurando o telefone, olhou para a mãe e gritou: Mãe, precisamos ir. O que você espera? Vamos! Mas Helena não conseguia se mover. As palavras de Roberta reverberavam em sua mente algo e sua intuição dissera para não ignorá-las. Helena! Roberta insistiu, e um toque de desespero surgiu em sua voz. Você ainda tem tempo. Não confie totalmente nos que estão ao seu redor.
Eles não são quem você pensa que são. O silêncio cortou como uma faca. Todos da sala se viraram, confusos, sem saber a quem Roberta se referia ou o que realmente queria dizer. E nesse instante, um dos paramédicos, um homem robusto de olhar sério, sim, sério, entregou a Helena uma folha de papel. Isso é para você. O hospital encontrou algo que pode ser importante. Ele segurou o olhar dela, um misto de preocupação e seriedade. Quando Helena pegou o papel, um tremor percorreu seu corpo. Seus olhos se arregalaram ao perceber que havia um nome familiar impresso. Carlos. Carlos? O nome saíra de seus lábios como um sussurro, quase involuntariamente. Meu irmão, mas ele morreu? Roberta viu a reação de Helena e a expressão em seu rosto mudou. Ele não está morto, Helena. Ele está escondido e você precisa saber por quê. A revelação carregava um peso que parecia insuportável. A sala encheu-se de murmúrios. Os rostos da família estavam pálidos, cheios de perguntas sem respostas. As palavras de Roberta flutuavam no ar. Apenas sombras derretendo na escuridão, criando uma cortina de tensão. Carlos pode explicar tudo. Ele pode te ajudar a entender o que realmente aconteceu com nossa família. O que aconteceu naquele dia fatídico. Nesse momento, uma sirene estridente explodiu na rua e todos na sala se viraram para ver a movimentação do lado de fora. Um grupo de pessoas se aglomerava em torno de um carro. O que está acontecendo lá fora? A voz de uma das netas quebrou o silêncio. Helena, com o papel ainda em mãos, sentiu o frio na espinha. Algo estava prestes a desabar. A última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. Mas o futuro da família estava prestes a mudar para sempre. Quando todos se viraram novamente para Roberta, ela parecia mais confusa. Vocês não entendem, mas essa não é a única verdade que vem à tona hoje. O que eu esconderia sobre Carlos é a razão pela qual sua vida está em perigo. O coração de Helena disparou. O que mais poderia entrar na equação? O que mais estava em jogo que ela ainda não sabia? Tudo parecia perdido em um mar de incertezas. Uma reviravolta ainda maior estava prestes a surgir, e enquanto a tempestade se aproximava, o chão parecia se abrir sob seus pés. O que mais estava escondido sob a poeira do passado? E até onde isso poderia levá-la? Roberta, a mulher à porta, olhava para Helena com uma urgência tão palpável que fazia o coração dela disparar ainda mais. Helena, precisamos conversar. É urgente. Ela estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. O que poderia ser tão importante? A sala parecia ter reduzido todos os sons ao redor. O barulho da ambulância do lado de fora se tornou um eco distante. Helena, agitada, respondeu: "Você é minha irmã? Que diferença isso faz agora?" Havia incredulidade em sua voz, mas também uma curiosidade que começava a queimar dentro dela. As memórias que podia ter compartilhado, os momentos que a vida lhes negara. Mas agora o tempo estava esgotando.
As sirenes pareciam gritar por atenção. Roberta parecia determinada. A nossa família sempre teve segredos, Helena. Eu sei o que aconteceu no dia em que fui levada. O acidente não foi um acidente. As palavras dela soaram como um golpe. Uma reviravolta chocante e Helena congelou. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Mas antes que Roberta pudesse explicar, 2 paramédicos entraram pela porta. Um deles segurando um equipamento de emergência. Precisamos de espaço! A avó precisa ser levada agora! O clima febril se espalhou pela sala. A urgência dos paramédicos misturava-se ao desespero de Helena. A mulher que se dizia irmã hesitou por um segundo, mas a tensão na atmosfera estava vibrante. Helena! Roberta gritou, tentando ser ouvida. Eu sei o que está prestes a acontecer, e o que revelarei pode poupar a sua vida. Lucas, ainda segurando o telefone, olhou para a mãe e gritou. Mãe, precisamos ir! O que você espera? Vamos! Mas Helena não conseguia se mover. As palavras de Roberta reverberavam em sua mente, e algo em sua intuição dissera para não ignorá-las. Helena, Roberta insistiu, e um toque de desespero surgiu em sua voz. Você ainda tem tempo. Não confie totalmente nos que estão ao seu redor. Eles não são quem você pensa que são. O silêncio cortou como uma faca. Todos na sala se viraram, confusos, sem saber a quem Roberta se referia ou o que realmente queria dizer. Nesse instante, um dos paramédicos, um homem, robusto de olhar sério, entregou a Helena uma folha de papel. Isso é para você. O hospital encontrou algo que pode ser importante. Ele segurou o olhar dela, um misto de preocupação e seriedade. Helena pegou o papel, um tremor percorreu seu corpo. Seus olhos se arregalaram ao perceber que havia um nome familiar impresso. Carlos. Carlos? O nome saíra de seus lábios como um sussurro, quase involuntariamente. Meu irmão. Mas ele morreu? Roberta viu a reação de Helena e a expressão em seu rosto mudou. Ele não está morto, Helena. Ele está escondido e você precisa saber por quê. A revelação carregava um peso que parecia insuportável. A sala encheu-se de murmúrios. Os rostos da família estavam pálidos, cheios de perguntas sem respostas. As palavras de Roberta flutuavam no ar, criando uma cortina de tensão. Carlos pode explicar tudo. Ele pode te ajudar a entender o que realmente aconteceu com nossa família. O que aconteceu naquele dia fatídico. Nesse momento, uma sirene estridente explodiu na rua e todos na sala se viraram para ver a movimentação do lado de fora. Um grupo de pessoas se aglomerava em torno de um carro. O que está acontecendo lá fora? A voz de uma das netas quebrou o silêncio. Helena, com o papel ainda em mãos, sentiu o frio na espinha. Algo estava prestes a desabar. A última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. Mas o futuro da família estava prestes a mudar para sempre. Quando todos se viraram novamente para Roberta, ela parecia mais confusa. Vocês não entendem, mas essa não. É a única verdade que vem à tona hoje. O que eu esconderia sobre Carlos é a razão pela qual sua vida está em perigo. O coração de Helena disparou. O que mais poderia entrar na equação?
O que mais estava em jogo que ela ainda não sabia? Tudo parecia perdido em um mar de incertezas. Uma reviravolta ainda maior estava prestes a surgir. E enquanto a tempestade se aproximava, o chão parecia se abrir sob seus pés. De repente, alguém na porta gritou: "Ele está aqui, o homem da foto." Os olhos de todos se voltaram para a entrada. Um homem alto, com uma expressão determinada, entrou com uma pasta na mão. Ele parecia agitado e não parecia o tipo que se intimida facilmente. "Helena, estou aqui para te ajudar. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir." A sala ficou em completo silêncio e a tensão aumentou. "Quem é você?" Lucas perguntou, a voz tremendo. Mas o homem olhou diretamente para Helena e disse: "O que você e Roberta precisam saber é que Carlos não é apenas seu irmão. Ele é também o principal jogador em algo muito maior. Algo que pode colocar a vida de todos vocês em risco." As reações foram rápidas. "O que você quer dizer com isso?" Várias vozes se levantaram. Helena estava em choque. Seu coração pulava no peito. "O que ele fez?" "Ele esqueceu uma parte fundamental da sua infância. Carlos, ele foi preparado e treinado. Quando as coisas saíram do controle, ele foi levado para longe de você. E agora, ele está em perigo porque alguém está procurando por ele." Os olhares voltaram para Roberta e o pânico começou a se espalhar. O clima dentro da sala se transformou. O que a família acreditava que eram segredos simples agora se tornavam armas letais. Enquanto isso, a ambulância do lado de fora continuava a seu chamado incessante, como um lembrete de que o tempo não parava. Helena segurou a carta firmemente, as palavras de Roberta e do homem ressoando em sua mente. O clima que antes era de expectativa, agora se tornara um campo de batalha emocional. Desesperos passados e presentes eram uma mistura caótica que poderia terminar de uma só vez. O que mais estava escondido? E como tudo isso estava interligado? A vida de todos eles fora sabotada por um passado que agora emergia, trazendo sombras que poderiam não ter volta. O que mais estava prestes a se revelar e quem realmente era Carlos? Tudo questionava os vínculos da família, enquanto a dúvida pairava no ar como um espectro ameaçador. Roberta, a mulher à porta, olhava para Helena com uma urgência tão palpável que fazia o coração dela disparar ainda mais. "Helena, precisamos conversar. É urgente." Ela estava tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. O que poderia ser tão importante? A sala parecia ter reduzido todos os sons ao redor. O barulho da ambulância do lado de fora se tornou um eco distante. Helena, agitada, respondeu: "Você é minha irmã? Que diferença isso faz agora?" Havia incredulidade em sua voz, mas também uma curiosidade que começava a queimar dentro dela. As memórias que podia ter compartilhado, os momentos que a vida lhes negara. Mas agora o tempo estava esgotando. As sirenes pareciam gritar por atenção. Roberta parecia determinada. "A nossa família sempre teve segredos. Helena, eu sei o que aconteceu no dia em que fui levada.
O acidente não foi um acidente. As palavras dela soaram como um golpe, uma reviravolta chocante. E Helena congelou. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Mas antes que Roberta pudesse explicar, 2 paramédicos entraram pela porta, um deles segurando um equipamento de emergência. Precisamos de espaço. A avó precisa ser levada agora. O clima febril se espalhou pela sala. A urgência dos paramédicos misturava-se ao desespero de Helena. A mulher que se dizia irmã hesitou por um segundo, mas a tensão na atmosfera estava vibrante. Helena! Roberta gritou, tentando ser ouvida. Eu sei o que está prestes a acontecer, e o que revelarei pode poupar a sua vida. Lucas, ainda segurando o telefone, olhou para a mãe e gritou: Mãe, precisamos ir. O que você espera? Vamos! Mas Helena não conseguia se mover. As palavras de Roberta reverberavam em sua mente, e algo em sua intuição dissera para não ignorá-las. Helena! Roberta insistiu, e um toque de desespero surgiu em sua voz. Você ainda tem tempo. Não confie totalmente nos que estão ao seu redor. Eles não são quem você pensa que são. O silêncio cortou como uma faca. Todos na sala se viraram, confusos, sem saber a quem Roberta se referia ou o que realmente queria dizer. Nesse instante, um dos paramédicos, um homem robusto de olhar sério, entregou a Helena uma folha de papel. Isso é para você. O hospital encontrou algo que pode ser importante. Ele segurou o olhar dela, um misto de preocupação e seriedade. Quando Helena pegou o papel, um tremor percorreu seu corpo. Seus olhos se arregalaram ao perceber que havia um nome familiar impresso. Carlos. Carlos? O nome saíra de seus lábios como um sussurro, quase involuntariamente. Meu irmão. Mas ele morreu? Roberta viu a reação de Helena, e a expressão em seu rosto mudou. Ele não está morto, Helena. Ele está escondido, e você precisa saber por quê. A revelação carregava um peso que parecia insuportável. A sala encheu-se de murmúrios. Os rostos da família estavam pálidos, cheios de perguntas sem respostas. As palavras de Roberta flutuavam no ar, criando uma cortina de tensão. Carlos pode explicar tudo. Ele pode te ajudar a entender o que realmente aconteceu com nossa família, o que aconteceu naquele dia fatídico. Nesse momento, uma sirene estridente explodiu na rua e todos na sala se viraram para ver a movimentação do lado de fora. O grupo de pessoas se aglomerava em torno de um carro. O que está acontecendo lá fora? A voz de uma das netas quebrou o silêncio. Helena, com o papel ainda em mãos, sentiu o frio na espinha. Algo estava prestes a desabar. A última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. Mas o futuro da família estava prestes a mudar para sempre. Quando todos se viraram novamente para Roberta, ela parecia mais confusa. Vocês não entendem, mas essa não é a única verdade que vem à tona hoje. O que eu esconderia sobre Carlos é a razão pela qual sua vida está em perigo. O coração de Helena disparou. O que mais poderia entrar na equação? O que mais estava em jogo que ela ainda não sabia? Tudo parecia perdido em um mar de incertezas. Uma reviravolta ainda maior
estava prestes a surgir. E enquanto a tempestade se aproximava, o chão parecia se abrir sob seus pés. De repente, alguém na porta gritou: "Ele está aqui, o homem da foto!" Os olhos de todos se voltaram para a entrada. Um homem alto, com uma expressão determinada, entrou com uma pasta na mão. Ele parecia agitado e não parecia o tipo que se intimida facilmente. "Helena, estou aqui para te ajudar. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir." A sala ficou em completo silêncio e a tensão aumentou. "Quem é você?" Lucas perguntou, a voz tremendo. Mas o homem olhou diretamente para Helena e disse: "O que você e Roberta precisam saber é que Carlos não é apenas seu irmão. Ele é também o principal jogador em algo muito maior. Algo que pode colocar a vida de todos vocês em risco." As reações foram rápidas. "O que você quer dizer com isso?" Várias vozes se levantaram. Helena estava em choque. Seu coração pulava no peito. O que ele fez? Ele esqueceu uma parte fundamental da sua infância. Carlos, ele foi preparado e treinado. Quando as coisas saíram do controle, ele foi levado para longe de você. E agora ele está em perigo. Por quê? Alguém está procurando por ele. Os olhares voltaram para Roberta e o pânico começou a se espalhar. O clima dentro da sala se transformou. O que a família acreditava que eram segredos simples, agora se tornavam armas letais. Enquanto isso, a ambulância do lado de fora continuava a seu chamado incessante, como um lembrete de que o tempo não parava. Helena segurou a carta firmemente, as palavras de Roberta e do homem ressoando em sua mente. O clima que antes era de expectativa agora se tornara um campo de batalha emocional. Desesperos passados e presentes eram uma mistura caótica que poderia terminar de uma só vez. O que mais estava escondido? E como tudo isso estava interligado? A vida de todos eles fora sabotada por um passado que agora emergia, trazendo sombras que poderiam não ter volta. O que mais estava prestes a se revelar e quem realmente era Carlos. Tudo questionava os vínculos da família, enquanto a dúvida pairava no ar como um espectro ameaçador. A tensão explodiu. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Helena cortou o silêncio e todos os olhos se voltaram para o homem que carregava a pasta. Ele hesitou por um instante, sem saber o que dizer, mas finalmente abriu a pasta. "Eu tenho evidências, provas do que aconteceu." Ao abrir a pasta, uma foto caiu no chão. Uma imagem em preto e branco. Um grupo de crianças. No meio, uma garotinha de cabelos cacheados e olhos expressivos. Ao lado dela, um menino. Você é você, Helena?" A voz de Roberta estava trêmula. Helena se abaixou, apanhando a foto. O que era aquilo? Na borda da imagem, alguma coisa em meio ao grupo. Digitação ilegível. Algo sujo. Não, isso não pode ser real. O homem segurou o olhar dela. "É real, Helena. E o que está escrito aqui pode mudar tudo. Pode colocar todos em perigo. Não só você,
mas a família inteira. Desesperos se entrelaçavam, e Helena percebeu que as respostas que buscava poderiam não ser o que pensava, entrelaçados num fio de segredos. Foram além de uma simples relação de irmã e irmão. Era uma teia de mentiras que poderia destruir todos ali. E a única certeza que restava era a incerteza. Qualquer movimento em falso poderia ter consequências irreversíveis. O que mais estava escondido sob a superfície? O homem abriu a pasta devagar, como se cada movimento fosse um ato de crueldade. A imagem caíra no chão com um leve estalo e todos os olhares se voltaram para ela. Era uma fotografia antiga em preto e branco. Um grupo de crianças com sorrisos inocentes, mas sob a tristeza daquela cena, algo estava prestes a estourar. Quando os olhos de Helena pousaram na foto, seu coração disparou. O rosto da menina na foto era o dela mesma, mas havia outra criança ao seu lado que a fez sentir um frio na espinha. E esse garoto? Ela conseguiu perguntar, a voz embargada. O homem apontou para a figura ao lado dela, um garoto com um olhar intenso. Esse é Carlos. Um murmúrio percorreu a sala. Como assim? A incredulidade desenhada nos rostos de sua família era palpável. Isso não faz sentido. Lucas, seu filho, olhou para Roberta e depois para o homem, procurando respostas. Mas a confusão só aumentava. Carlos não pode ser seu irmão. Ele está morto. A neta mais nova, com os olhos arregalados, falou, quase como um grito. O homem respirou fundo. Eu sei que parece inacreditável. A verdade é mais complexa do que vocês imaginam. Mas antes que pudesse continuar, a porta da sala se abriu com força. Uma figura conhecida entrou, a expressão autoritária. O que está acontecendo aqui? Era o médico que cuidava de Helena, que parecia não ter percebido a gravidade da situação. Precisamos de espaço, ele gritou, tentando controlar a situação, mas o caos já havia se instalado. A família estava em ebulição, os olhos se cruzando em busca de respostas que pareciam arrebatadoras. Helena sentiu o coração apertar, a confusão girando como uma tempestade dentro dela. O homem com a pasta olhou para o médico e a tensão na sala ficou palpável. Você não está no controle aqui. O destino deles está em suas mãos. Os dois trocaram olhares e uma sombra de reconhecimento passou entre eles. O médico hesitou. Sabemos que a verdade pode ser destrutiva, mas é hora de enfrentar. Helena estava prestes a perguntar o que significava aquilo, quando Roberta interrompeu. Há mais. O que você não sabe é que a nossa família foi manipulada. Os olhos de Roberta estavam cheios de dor e preocupação, como se o passado estivesse prestes a cobrar seu preço. O médico explodiu. Você não estava lá. Você não viu o que aconteceu naquele. Tia! O silêncio se instalou, enquanto todos tentavam processar a gravidade das palavras. O desencontro, as revelações, tudo parecia um labirinto sem saída. O homem ergueu a voz. Estou aqui porque Carlos está em perigo. E não só ele, vocês todos estão. Um murmúrio de espanto passou pela sala, mas antes que alguém pudesse responder, o telefone de Helena tocou de novo. Um tom agudo cortando o ar. O médico olhou para a tela. É do hospital. Ele hesitou, depois atendeu. Alô, precisamos de detalhes sobre a situação da paciente.
As palavras dele soaram como um eco distante, enquanto a mente de Helena girava. Não, não pode ser, ela murmurou, sentindo um nó na garganta. Lembranças de infância, os segredos que sua mãe sempre tentou esconder, agora pareciam voltar com uma força arrasadora. A realidade se desmanchava como um castelo de cartas. Helena, o homem insistiu. Carlos, ele não estará seguro se não souber do que está acontecendo. Alguém o está caçando. Ele precisa de você. As palavras ecoaram em sua mente, um sussurro de urgência que sua intuição não pôde ignorar. E foi nesse momento que a luz piscou e a sala mergulhou em escuridão. Gritos de surpresa e medo ressoarem em meio à confusão, como se a própria casa estivesse gemendo sob o peso de tantos segredos. Helena mal conseguiu manter o equilíbrio, o ar ficando pesado ao seu redor. O pânico tomou conta. O que está acontecendo? Foi quando um barulho forte veio de fora. Um estalo, seguido do vidro quebrando em 1000 pedaços. O que foi isso? Alguém gritou. E a porta disparou aberta. Uma sombra se projetou na entrada. O rosto era familiar, mas cheio de raiva. Está todo mundo aqui. Agora é hora de encarar a verdade. A presença de Carlos trouxe um novo tipo de tensão. Ele não estava apenas escondido, estava de volta. E veio com segredos que poderiam destruir tudo o que Helena conhecia. O que mais estava por trás daquela presença inquietante? A história não havia acabado. Acabara de dar uma guinada dramática e surpreendente. E agora os laços de família estavam em risco de se romper, enquanto revelações, traições e verdades finalmente começavam a emergir do fundo daquelas sombras. Apenas uma coisa era certa: o que seguia não seria mais o mesmo. Helena, com o coração na boca, sabia que a verdade poderia ser uma arma de 2 gumes. O futuro estava em jogo e cada um deles teria que fazer escolhas que mudariam suas vidas para sempre. Quando Carlos entrou, a sala se tornou um campo de batalha. Os olhares de sua família se dividiram entre surpresa e medo. Mas havia algo mais, um arrepio do que estava por vir. Ele estava ali, o menino que tinham perdido. Mas agora ele era um homem e não parecia nada amigável. Carlos, a voz de Helena, mal saiu. A expressão do rosto dele era de raiva e desespero. Eu sabia que você não ficaria quieta, Carlos gritou, os braços cruzados, como um portão fechado. Você foi a causa de tudo isso. A sala se encheu de murmúrios, enquanto a estranheza aumentava. O homem da pasta deu um passo à frente, como se quisesse proteger Helena. Carlos, isso não é o que parece. Precisamos falar. Mas Carlos não queria ouvir. Olhou para Alberta com desprezo. E você? Nunca esperava que você estivesse aqui. A traidora da família. O clima ficou mais tenso, como se o veneno estivesse se espalhando pelo ar. Alberta sentiu o peso das palavras, o choque visível em seu rosto. Eu não era uma traidora. Carlos,
Você sabe que não foi assim que as coisas aconteceram. Mas ele apenas riu, um riso amargo que ecoava na sala. E o que você sabe sobre isso? Você fugiu e deixou tudo para trás. A tensão explodiu. Os filhos de Helena se entreolharam, confusos. O que estava acontecendo? O que Carlos queria dizer? E o que Roberta estava escondendo? Eu não sei o que você quer, Carlos. Helena finalmente se impôs, mas sua voz tremia. Eu só quero entender o que aconteceu. E naquele momento, tudo parecia parar. Os olhares de todos estavam fixos não apenas em Carlos, mas em uma verdade que estava prestes a vir à tona. Tudo veio de algo muito maior, Helena, Carlos respondeu, seus olhos abrasadores. A morte da nossa mãe. O que aconteceu na casa naquela noite não foi um acidente, uma armadilha. E você estava no centro de tudo. Sempre esteve. O silêncio foi ensurdecedor. O chão parecia estar se movendo sob os pés de todos. Um acidente? O que você está dizendo? Helena estava em choque, lutando para processar a revelação. Uma parte dela queria acreditar, mas a outra lutava para entender. Carlos pareceu hesitar, e naquele instante, os murmurinhos da família se tornaram gritos de negação. Ele está louco, alguém disse, enquanto outro sussurrou. Isso não pode ser verdade. O homem da pasta interveio. Carlos tem razão. A verdade sempre esteve escondida e seus pais também estavam envolvidos. Alguém estava atrás de algo valioso. E Helena, você era a chave. Ao ouvir isso, Helena sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. Uma chave? O que isso significava? Carlos continuou, sua voz agora mais baixa, mas carregada de raiva. Você não sabe o que fizeram conosco, o que queriam de nós. Seu olhar fixou em Helena, e ela soube que havia mais. A história que pensava conhecer estava prestes a desmoronar. Nesse momento, um barulho alto cortou o ar. A janela se estilhaçou com um impacto aterrorizante. Todos se viraram e o caos se instalou novamente. Uma sombra entrou pela brecha, algo disparando e atingindo o chão com força. Os gritos tomaram conta da sala. Corram! Alguém gritou. E a fraqueza de Helena desapareceu. O instinto de proteger a família tomou conta dela. Vamos! Ela ordenou. Mas antes que todos pudessem se mover, a sombra na porta revelou-se. Era um homem alto, encapuzado, com uma arma na mão. Ninguém sai até que a verdade seja dita, ele gritou, fazendo o coração de todos parar. O caos deu lugar ao terror. A sala havia se transformado em um campo de batalha, vale de incerteza. As revelações estavam se formando. E agora havia um novo jogador no tabuleiro, um perigoso ladrão de verdades. O que ele sabia? E o que mais a família de Helena estava prestes a descobrir que mudaria tudo. As correspondências do passado dançavam no ar, e a única certeza era a incerteza total. O que mais estava escondido sob a superfície deste pesadelo? O homem encapuzado avançou, a arma em riste, criando um clima de terror absoluto na sala. As vozes se calaram e o coração de Helena parecia ter parado. Ninguém sai até que a verdade seja dita, ele gritou.
a raiva pulsando em suas palavras. Todos, congelados, esperavam o que aconteceria a seguir. Carlos se virou e seu olhar intensificou na direção do homem. Você, o que está fazendo aqui? Um frio gelou o ar. Helena nunca vira Carlos assim, tão disposto a confrontar um estranho. O homem encapuzado sorriu, mas havia algo sombrio nesse sorriso. Ah, Carlos, eu sabia que você voltaria. O tempo andou, mas os segredos continuam. Ele fez uma pausa, como se aguardasse que todos absorvessem o impacto da declaração. O peso das suas palavras parecia se tornar um fardo em cada coração ali presente. Helena sentiu um nó se formar na garganta. Que segredos? A voz premia, mas Helena não conseguiu se controlar. E as respirações se tornaram ofegantes. E agora você está no meio disso. Você tem que escolher. Escolher o quê? A neta de Helena gritou, o desespero tingido em seu tom. O homem encapuzado olhou para ela e quase riu, mas sua expressão permaneceu indiferente. Escolher entre a verdade e a mentira. A verdade pode destruir, mas a mentira pode te salvar. Ele gesticulou com a arma, como se estivesse apontando para cada um deles, e os olhares se trouxeram à realidade. Helena estava prestes a perguntar quem ele era, quando Carlos falou, sua voz baixa, mas feroz. Você não sabe o que está dizendo. Vá embora antes que eu faça coisas que me arrependa. A ameaça pairava no ar, uma linha tênue entre coragem e desespero. O homem encapuzado soltou uma risada sombria. Você realmente acha que pode me intimidar? Eu sou parte do que vocês não conseguem ver. Ele puxou um objeto de dentro do casaco. Um pequeno computador com uma tela que iluminou seu rosto. Isso é o que realmente importa. A prova de que tudo o que você acredita é uma farsa. Todos se inclinaram para ver a tela, enquanto uma imagem começava a piscar. Era uma filmagem caseira, uma cena familiar em preto e branco. Helena reconheceu os rostos, suas memórias despertando. Mas uma jovem mulher apareceu na tela, e Helena quase gritou. Não, isso não pode ser. A mulher na tela era tão parecida com ela, tão familiar. E então Helena percebeu. Era como olhar para um espelho, mas mais jovem. Essa é a irmã que você nunca soube que tinha, o homem disse, com um sorriso torto. Ela está viva e tudo isso é parte de um plano muito maior. Você é a chave, Helena. O desespero tomou conta e os murmúrios tomaram a sala. Um turbilhão de emoções. A verdade estava se desdobrando diante dela, e a sala parecia um labirinto tortuoso. Não, não, isso não pode ser verdade! Helena sentiu uma onda de náusea a dominar. E se eu te disser que essa mulher é a razão pela qual sua família foi atacada? A razão pela qual estamos todos aqui, neste momento, em risco. A silhuete do homem encapuzado se apresentou mais ameaçadora. E a razão pela qual você perdeu tantos anos. As verdades do passado podem destruir você. Você precisa decidir. E, agora, Helena mal podia respirar. A realidade que antes parecia tão firmemente colocada, agora estava em ruínas. O que mais estava escondido? O que mais estava envolvido naquela teia sombria de mentiras? E ao olhar para Carlos, agora em chamas de raiva e medo, ela percebeu que a luta não era apenas sobre proteger a família,
mas sobre descobrir quem eles realmente eram. Vocês precisam correr, repetiu o homem, sua voz cortante como uma faca. Apenas saiba que ninguém é quem diz ser e que tudo pode mudar a qualquer momento. E com isso, a sala estremeceu. A verdade estava prestes a romper a superfície e a liberdade tinha um preço. A tensão era palpável e só restava uma pergunta no ar. O que realmente significava toda essa revelação? E enquanto as sirenes na rua ecoavam, uma onda de incertezas reforçava que a luta pela verdade apenas começava. O futuro da família estava pendurado por um fio, e a revelação poderia ser mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. A tensão na sala estava insuportável. O homem encapuzado, com a arma ainda em punho, observava cada movimento, cada respiração. Helena sentia seu coração martelando no peito, como se quisesse explodir. Carlos estava perto. A raiva agora misturada com medo e a família unida, mas dividida, olhava uns para os outros em busca de respostas. Vocês querem saber a verdade? O homem encapuzado começou, sua voz envolta na sombra do mistério. Então ouçam com atenção. Ele armou a mão com a arma, apontando-a em direção a Carlos. Você sempre soube, sempre esteve escondendo isso de vocês, seu desgraçado! Carlos gritou, e a sala ficou em silêncio. A raiva dele era palpável, e Helena sentiu o impulso de se colocar entre os dois. Não aponte uma arma para minha família! Mas o homem encapuzado apenas sorriu, um sorriso frio que parecia conter todo o desprezo do mundo. Não é só sua família que está em perigo. Todo este jogo de mentiras, tudo isso vai acabar. E você vai finalmente saber a verdade sobre o que realmente aconteceu. Ele então gesticulou para o computador que segurava. Agora você vai ver. Com mais uma pressão dos dedos, ele ativou a tela. A filmagem começou a rodar e a imagem da mulher que se parecia com Helena surgiu novamente. Não era apenas uma saudade da infância. Era como olhar nos próprios olhos, reflexos de um passado sombrio. Essa é a sua antiga vida, Helena. A vida que foi tirada de você. E Carlos, ele está no meio disso. Helena sentiu a respiração falhar. As palavras dele ecoavam na sua mente. O que estava escondido? O que ela ainda não sabia? Carlos estava lutando contra o que parecia ser um choque, mas dizia a verdade. Você precisa entender, Helena. O que aconteceu naquela noite não foi uma fatalidade. Nossa mãe sabia algo perigoso, algo que poderia mudar tudo. E você? O homem encapuzado virou-se novamente para ela, a expressão se endurecendo. Você é a chave para tudo isso. E agora você precisa decidir: dançar conforme a música ou lutar pela verdade. A família estava paralisada, e foi nesse momento que, com um barulho ensurdecedor, um dos paramédicos da ambulância que ainda estava do lado de fora estourou a porta. Precisamos de todos aqui! A situação está piorando! Ele olhou para o homem encapuzado e gritou: Deixe a senhora em paz! A distração foi suficiente. Helena saltou à frente e agarrou o braço do homem encapuzado, forçando-o a desviar o olhar.
Deixe minha família fora disso. A coragem que sentiu ali foi como uma chama acesa. O homem hesitou, o olhar frio, transformando-se em um indício de dúvida. Carlos tomou coragem e fez um movimento brusco. Helena, agora! Precisamos enfrentá-lo! E com essas palavras, a sala pareceu se lembrar de quem eram. Helena sentiu que todos estavam juntos, uma unidade renovada, até que um barulho vindo da porta novamente. A sombra de um homem mais alto, um novo jogador. Saia da frente! Estou aqui para proteger! Gritou o novo homem, brandindo uma arma. A cena estava caótica. As emoções estavam à flor da pele. Mas Helena teve um momento de clareza. Olhando para sua família, um misto de medo e determinação nos rostos deles, ela soube que a luta estava longe de terminar. O que significava tudo isso? E enquanto a tensão estourava, um eco de sirene se aproximou. O peso das verdades não ditas pairava no ar. E assim como a história de suas vidas entrelaçadas, a luta ainda não havia terminado. Mas naquele instante, algo ressoou. A certeza de que poderiam enfrentar tudo, juntos. A história, com suas verdades ocultas, estava prestes a se desenrolar. Helena sentiu que havia mais por vir. O que realmente estava escondido? O que mais poderia ser revelado? E é nesse ponto que chegamos ao final. Mas, rei, antes de você sair, aqui vai um pedido. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever agora. E mais, esmague o botão de like agora. Sua curtida alimenta o algoritmo e ajuda a fazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. O que você acha que vem a seguir? Não espere nem mais um segundo para compartilhar essa história com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Os verdadeiros fãs sabem da importância de estar ao nosso lado. Vamos juntos nessa.